A igreja precisava sair de Jerusalém, como orientou Jesus, Judéia, Samaria e alcançar os confins da terra. Eles fizeram isso. Paulo chegou a dizer que o Evangelho chegou aos confins do mundo conhecer. Cada tempo, cada época, cada povo tem sua própria cultura. Hoje, meus irmãos, no século XXI, nós temos que entender que podemos exercer a nossa missão não só por meio do ministério, mas como luz do mundo, com a nossa influência. Ou seja, cada um na vocação que foi chamado. Paulo fala disso. Cada um deve permanecer na vocação que foi chamado. Quando Paulo fala isso, ele está falando das nossas atividades do dia a dia. Ou seja, qualquer que seja a atividade do crente salvo, ele tem a oportunidade de evangelizar. Que é a mesma coisa de fazer lições, evangelizar, tudo são sinônimos, teologicamente falando. Então, nem sempre você precisa se deslocar daqui para o interior da China, nem sempre você precisa se deslocar daqui para o interior da África, para cumprir o seu dever como cristão. Por isso que Jesus ensinou que nós somos luz do mundo e sal da terra. Onde estivermos, no ambiente em que estivermos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa profissão, podemos fazer o trabalho missionário. Sim, meus irmãos, podemos e devemos fazer o nosso trabalho missionário. Hoje, a maioria das pessoas não pensa assim, elas anseiam por cargo, por posição, mas estão à procura de holofotes. Elas querem ser vistas, querem ser elogiadas, querem ser paparicadas. E é por isso que nós temos uma enorme confusão entre as igrejas que não fazem o trabalho missionário, não evangelizam. As pessoas, elas se reúnem e começam a falar umas para as outras. Elas querem dominar outras, elas querem ter seguidores. Mas isso não é missão. Isso é carne. Fazer missão é você dar no seu consultório, dar no seu escritório, você fazer o seu trabalho muito bem feito,
tratar com honestidade os seus clientes, com respeito, a ponto de eles sentirem a diferença entre eles tratarem com um profissional crente e um profissional descrente. Está fazendo missão. Você está fazendo missão na sua casa, quando você cuida da sua família, cuida dos seus filhos, tendo cuidado de ensinar os caminhos do Senhor, tendo cuidado de levá-los para a igreja, tendo cuidado de ensinar os princípios cristãos da fé. Você está fazendo missão. Você está fazendo missão quando você senta com seu vizinho, sua vizinha, e fala sobre Deus, faz um favor para alguém, faz o bem para alguém. Você está fazendo missão. Você está fazendo missão quando você se relaciona bem com as pessoas. Meus irmãos, vocês estão lembrados de um profeta chamado Eliseu? Quando ele saía para o campo de trabalho, visitar as escolas de profetas, seus discípulos, ele passava por uma vila chamada Sunem. E ali ele se hospedava numa pensão. E as pessoas estavam sempre observando o seu testemunho, como ele se comportava, como ele falava, como ele conversava. E um dia, a esposa do proprietário disse ao marido: veja que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele, para que ele fique à vontade. Quando ele chegar, ele vamos se hospedar, vamos colocar uma mesa, vamos colocar um candeeiro. Ela observou que ele era um homem de Deus, pelo seu comportamento entre os infiéis que se hospedavam também naquela pensão, entre as pessoas que passavam ali de viagem, entre as pessoas que estavam ali tratando de negócios. Ela viu que ele era um homem diferente. Isso é fazer missão. Fazer missão é tudo isso, irmão, minha irmã. Às vezes as pessoas botam na cabeça, botam a mala na costa e saem de casa em casa, para cima e para baixo, dando trabalho nas casas por aí, vivendo de graça, apurrinhando a vida de quem quer que seja. Isso não é fazer missão. Fazer missão do irmão é nós, municipal, trabalharmos com as nossas mãos, com a nossa cabeça, com a nossa ideia, e beneficiarmos outras pessoas. O patrão faz missão quando ele trata bem seus empregados. Não subtrai dos seus empregados aquilo que ele tem que pagar para eles. O cristão faz missão, irmão, quando ele é fiel aos seus impostos, quando não mente, quando trata com fidelidade os seus negócios. As pessoas observam e dizem: aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus. Porque hoje, no século XXI, meus irmãos e minhas mães, você tem a oportunidade de fazer missão todo momento. Todo momento. O testemunho de um crente, meu irmão, minha irmã, ele fala mais alto do que as suas palavras, do que as suas pregações, do que os seus ensinos, do que os seus gritos. As pessoas não estão nem aí para nossos gritos, porque a gente fala, as pessoas observam o que a gente faz. Não é o que a gente fala
que demonstra quem somos. Quando você se espelha em alguém pelo que fala, pelo que expõe, você pode se perder. Você tem que olhar a vida dessa pessoa. Porque o que nós temos de aproveitadores, homens e mulheres desse mundo, dentro da Assembleia de Deus, é um verdadeiro absurdo. Aproveitadores. Pessoas que às vezes elas vêm para a Assembleia de Deus, elas não vêm para servir a Deus. Elas vêm por corpo e ganância. Elas vêm porque precisam de usar alguém. E às vezes até a própria igreja, ou o nome da igreja, em suas ações. Nós precisamos entender que uma coisa, irmão e irmã, é Deus tirar alguém do nosso meio e colocar à frente do seu povo. Outra coisa é Deus não precisar tirar você do meio dos seus irmãos para falar. Você pode falar no meio dos seus irmãos. Quando você trabalha num lugar onde as pessoas não são crentes, que são nem seus patrões, você precisa, antes de tudo, antes de pensar no seu salário, se é muito ou se é pouco, você tem que pensar na sua fé. Você tem que pensar em seu Deus. Tem que pensar no seu testemunho. Estou dentro do plano de Deus aqui. Estou agradando a Deus. Quando você colocar a cabeça no travesseiro, você não vai ficar com insônia, sem poder dormir, porque enganou alguém, subtraiu alguma coisa de alguém, porque mentiu para alguém, porque enganou alguém no negócio da contou vantagem, porque tirou proveito da vida de alguém. Aproveitou aquele momento que a pessoa está necessitada, precisando, escravizou essa pessoa, É isso que mostra, meus irmãos, que é um missionário, que é uma missionária, é a sua vida. Muita gente quer fazer hoje como Paulo e Silas, quer sair pelo mundo, mas não precisa mais fazer. Não precisa mais fazer isso. Não é mais necessário. O mundo avançou tecnologicamente. A profecia de Daniel se completa hoje, quando ele previu a multiplicação da ciência, do conhecimento, que precisa, meus irmãos, a Assembleia de Deus precisa de homens e mulheres que têm testemunho. Eu estava conversando com um certo pastor que visitou há poucos dias, e ele estava falando dos escândalos que acontecem constantemente na liderança. Existem aqueles que escandalizam porque faz, e existem aqueles que escandalizam porque
sociais, quando ele diz que estão zelando pela igreja, comentando a vida diária do EIC. São instrumentos satânicos que estão ali falando em nome de Deus, que não tem nada a ver com Deus. São demônios que usam homens e mulheres transviados, descuidados. Mas como é que o demônio pode usar uma pessoa crente? Pode! Vou lhe dar a prova. Foi no caminho para Jerusalém. Jesus caminhava com seus discípulos. De repente Jesus parou, disse a eles: eis que vamos para Jerusalém. Vamos entrar em Jerusalém. E o Filho do Homem será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Foi nesse momento que Pedro pulou lá fora e disse: Senhor, não digo uma coisa dessa. O Senhor não pode morrer. Como é que nós vamos ficar? Não aceitamos isso. Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Por que Jesus falou assim? Porque que Pedro, seu amigo, era justificado, que Pedro não ia aceitar. Mas Jesus não olhou por esse lado, porque ele viu, foi Satanás usando um homem chamado Pedro. Por isso, meu irmão e minha irmã, é como dizia minha avó: nem tudo que brilha é ouro. Precisamos sempre conhecer o testemunho. O Evangelho não pode, meus amados irmãos, avançar por meio de homens e mulheres que não têm um bom testemunho, que não têm uma vida digna. É claro que ninguém é 100%, mas é preciso entender que quem quer falar de Cristo, quem quer ensinar sobre Cristo, quem quer levar as pessoas ao conhecimento de Cristo, tem que saber uma coisa. Quando você vai conversar com uma pessoa, preste bem atenção. As pessoas primeiro olham para você, e depois elas ouvem o que você tem a dizer. Exemplo. Vamos falar de exemplo na tribuna. Se eu chamar aqui de vamos ouvir irmão Neném, vamos ouvir irmão Neném me dar uma palavra da parte do Senhor. Irmão Neném veio para a tribuna. Você já viu irmão Neném? Ele já entrou na igreja, você já viu, já até comentou. Agora que ele chegar aqui, ele ficar em pé aqui, primeiro você olha para ele. E depois você vai ouvir o que ele tem a dizer. É assim que funciona, meus irmãos. As pessoas primeiro elas olham para a nossa vida e depois elas ouvem o que nós temos a dizer. Então, se você quer ser um missionário, não é um cargo de missionário que vai te certificar. Você quer ser um missionário, a semelhança de Paulo, Silas, Barnabé, você não precisa ser um apóstolo. Você só precisa dar seu bom testemunho e sempre orientar a pessoa, seu amigo, seu vizinho, porque todo dia nós temos relacionamento com pessoas não crentes. E mostrar a elas o caminho da salvação. Por meio de nossas palavras, por meio do nosso testemunho, por meio
meio dos nossos atos. Meus irmãos, tem crente que ele quer ser um evangelista, ele quer evangelizar, mas ele não faz favor a ninguém, nem mesmo a sua própria igreja. Se você falar com ele para fazer um favor, trocar uma lâmpada, ele quer saber quanto você vai pagar. Há pessoas que não têm amor nenhum pela causa. As pessoas querem uma foto. Elas querem vir aqui, elas querem ser elogiadas, elas querem que as pessoas batam palma enquanto elas estão falando. Isso é carnalidade. As pessoas não estão nem aí para o que a gente fala, as pessoas estão aí para os negócios que a gente faz. Se a gente mentiu no negócio, se a gente enganou alguém, se a gente está explorando alguém. Porque, meus irmãos, há muitas pessoas exploradoras. Eu vou ser mais claro. O irmão está passando por necessidade. A esposa do céu precisa de um dinheiro. Ele não tem dinheiro. Mas precisa comprar medicamento, pagar médico, estar firme. Aí chega para mim. O pastor Aristide conta a história dele. Não tenho dinheiro, posso emprestar. Mas é 10%, é 15%, é 20%. Conversa, meu irmão. Que tipo de crente sou eu? Onde está o meu amor? Onde está o que eu prego, o que eu falo? Adianta eu gritar aqui na tribuna e ficar fazendo esse tipo de coisa? Adianta alguma coisa? Quem vai acreditar em mim? Quem vai acreditar? Só eu mesmo que acredito, sou homem de Deus. Ninguém mais acredita em mim. Exatamente isso. Irmão, nós precisamos entender que precisamos ser amigos, irmãos. É por isso que a Bíblia nos ensina a ser tratado como irmãos. Para não explorar os outros, para não viver à custa do sangue alheio, não viver à custa do sofrimento de alguém. Por quê? Porque Deus está no céu e Ele conhece todas as coisas e vai chegar a hora que Ele vai me cobrar. E vai me cobrar em forma de doença, vai me cobrar em forma de provação, vai me cobrar de qualquer forma. Ele vai me cobrar. Porque estou explorando o meu irmão, estou explorando minha irmã, pelo qual Cristo nasceu. Cristo morreu. Durante muitos anos, nós convivemos aqui com o irmão Zé Mar. Zé Mar tinha seu defeito em todos nós temos. Mas um dia ele disse para mim, o pastor Aristide, que lá mora atrás, eu nunca emprestei o dinheiro para o jogo. Para ninguém. Por isso Deus me abençoou e abençoa até hoje. E abençoa Zé até hoje. Então, meus irmãos, crente fiel, crente santo, que anda no céu do Senhor, ele não explora seu irmão nem sua irmã. Ele não aproveita a fraqueza do seu irmão para ganhar dinheiro. Como vamos ganhar pingaré para Jesus se nós mesmos achamos até bom proceder como lá de fora?
fulano é adúltero, fulano troca de mulher 4 da semana. As pessoas sabem, elas creem. Então, meus queridos irmãos, o melhor evangelismo é o testemunho da pessoa. Seja na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, as pessoas têm que entender, compreender, como aquela sunamita que disse ao seu marido: vejo que este homem que passa por nós é um homem santo, é um santo planeta de Deus. Amém? Todos nós somos missionários, todos nós somos chamados, mas ninguém pode fazer missão se não tiver testemunho. Deus nos ajude, Deus nos dê vitória, dê a sua graça e a sua proteção. Amém? Agora vou chamar Isaac para cantar, meus irmãos amados.